Olá, vamos a mais uma aula de dúvida aqui no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação? Na aula 132, onde eu mostrei como descobrir se uma palavra é palíndroma ou não com a linguagem Portugal, o Genilson deixou aqui a seguinte dúvida. E uma frase? Será que tem alguma diferença para identificar uma palavra palíndroma e uma frase palíndroma? Sim, tem algumas diferenças, então a aula de hoje é para responder a dúvida do Genilson. Bora programar mais um pouco. Eu tenho aqui 3 frases de exemplo que são frases palíndroma. O que é uma frase palíndroma? Quando lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ela possui o mesmo significado. Perceba, amor a Roma. Amor a Roma. O lobo ama bolo. O lobo ama bolo. E aí talvez você já percebeu qual é o problema que nós vamos ter aqui. Quando a gente tem uma palavra, a gente tem ali um conjunto de caracteres, um conjunto de letras, todos juntinhos, um após o outro. Basta a gente verificar se o primeiro é igual ao último, se o segundo é igual ao penúltimo e assim sucessivamente. Contudo, quando é uma frase, nós teremos alguns problemas. Por exemplo, vamos pegar essa terceira frase aqui. Amor a Roma. Se eu literalmente pegar essa frase e tentar comparar para descobrir se ela é palíndroma ou não, nós teremos uma série de problemas. Por exemplo, se eu pegar o primeiro caractere com o último, A é igual a ponto. Perceba, já vai dar diferente. Então eu retiro o ponto. Legal, perceba, é um processo de limpar a nossa frase. Eu retirei o ponto. Agora, vamos lá. A é igual a A. Nesse caso aqui são duas letras iguais, concorda? Porém, a comparação ainda vai dar diferente. Por quê? Aqui nós temos a letra A maiúscula. E A maiúsculo ou qualquer caractere maiúsculo é diferente de minúsculo. Ao menos na maioria das linguagens. Isso se chama case sensitive, ou seja, a linguagem é sensível a case. O que é o case? Caixa alta ou caixa baixa, caractere maiúsculo ou caractere minúsculo. Neste caso aqui, Portugal vai dizer que são diferentes. Então perceba, outro processo que a gente precisa fazer, converter toda a nossa string, toda a nossa frase, ou para maiúsculo ou para minúsculo, você decide. Mas a gente precisa fazer essa conversão. Vamos a um outro exemplo. Deixa eu colocar aqui o ponto que eu havia retirado. Vamos a um outro exemplo aqui. Nós já vimos que a pontuação atrapalha, certo? Então a gente vai ter que retirar a exclamação que nós temos aqui. Nós já vimos que o maiúsculo também atrapalha, então vamos colocar tudo em minúsculo. Se a gente fosse comparar essa frase, a letra E é igual a E, verdadeiro. Então a gente vai avançar para o meio. A letra V é igual à letra V? Verdadeiro. Vamos avançar para o meio. A letra A é igual à letra A? Ok. Vírgula é igual a espaço? Perceba, todos esses caracteres atrapalham o processo de comparação. Então, para a gente identificar corretamente uma frase palíndroma, a primeira ação que a gente precisa fazer é limpar a nossa string, limpar a nossa frase. Retirar exclamação, retirar a pontuação, retirar a vírgula, inclusive os espaços, porque os espaços também vão atrapalhar. Olha só, nós já vimos que essa frase aqui é uma frase palíndroma. Aí se eu vou comparar, olha só, o O é igual a O, imagine que nós colocamos aqui todos minúsculos. A letra O é igual à letra O, ok, e retiramos a pontuação. Vamos avançando para o meio da string. Espaço é igual ao L. Perceba que já vai dar diferença, tá vendo? Então a gente precisa fazer esse processo de limpeza, limpar, remover todos os caracteres que não são necessários para a real compreensão do texto. E aí então fazer a verificação. Vamos fazer isso? Eu vou então criar aqui uma variável do tipo cadeia, vou chamar de frase, e aí eu vou atribuir aqui a essa frase, vamos pegar essa primeira aqui, Ctrl C, e aí eu vou colocar ela aqui dentro. Pronto, temos aqui a nossa primeira frase. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu quero percorrer a minha string, a minha frase, removendo espaço, removendo vírgula, removendo exclamação, interrogação, ponto final, tudo que não faz muito sentido para a gente comparar a nossa frase, ok? Então, olha só, eu vou formar uma nova frase, cadeia, nova, e aí essa nova cadeia ela é inicializada com duas aspas vazias. Isso aqui significa que a nossa cadeia está vazia, ou que a gente tem aqui uma string nula, não tem nenhum caractere. Para percorrer a nossa string, olha só, nós temos tamanhos variados, concorda? A gente pode ter uma string com tamanho 10, 15, 20, então a gente não sabe de antemão o tamanho da nossa string. A gente precisa descobrir. Como que a gente descobre isso? Muito fácil, olha só. Aqui nesse ponto de interrogação, a gente tem uma seção de ajuda. Nós temos aqui em biblioteca, nós já temos uma biblioteca para trabalhar com texto. E aí, olha só, nós já temos uma função, número de caracteres, que retorna para a gente quantos caracteres tem em uma string. Vamos incluir aqui a nossa biblioteca, inclua biblioteca texto. Então perceba que é assim que a gente inclui uma biblioteca aqui no Portugal Studio. Inclua biblioteca
e aí o nome da biblioteca. Perceba que nós temos aqui diversas bibliotecas, para arquivo, calendário, gráficos, internet, matemática. Dentre todas elas nós temos também texto. E é essa que a gente vai usar. Dentro dessa biblioteca agora eu quero utilizar essa função aqui, número, underline, caracteres. Então eu vou copiar, eu vou selecionar ela, número, caracteres, eu vou copiar o nome dela, Ctrl C, pronto. E agora eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, vou chamar de tam, e esse tam vai receber, olha só, o nome da nossa biblioteca, texto, ponto, o nome da nossa função, o nome da função que a gente quer utilizar. Nem sempre essa caixinha aqui aparece. Eu não sei dizer se é um bug do Portugal Studio, mas nem sempre ela aparece, ok? Então, se você digitar o nome da sua biblioteca, ponto, e não aparecer, você pode aí colar o nome da função ou digitar o nome da função que vai funcionar perfeitamente, ok? Então, olha só, texto, ponto, número, caracteres. Eu preciso passar como parâmetro qual é a cadeia, qual é o texto cujo tamanho eu quero descobrir. É a nossa frase. Então, olha só, eu quero descobrir o tamanho dessa nossa frase. Agora que eu já tenho o tamanho, a gente pode fazer uma repetição. Lembra da nossa estrutura para percorrer toda essa string aqui, copiando os caracteres, que não são espaço, ponto, vírgula, copiando para cá, montando uma nova cadeia. Então, eu vou criar aqui mais uma variável, i, pronto, e vamos agora colocar aqui a nossa repetição. Para o nosso i começando em 0 e indo até menor que tam, com um incremento de 1 em 1, nós vamos então fazer a cópia aqui dentro. Porque começando em 0, uma cadeia de caracteres é exatamente um vetor. Lembra que em vetor o primeiro elemento está na posição 0? Em uma string, uma cadeia de caracteres, o primeiro caractere também está na posição 0. E aí é por isso que o i vai até menor do que tam. Se a gente tiver aqui tamanho 10, o primeiro caractere está na posição 0 e o último caractere está na posição 9, ok? Agora, olha só, a primeira coisa que eu quero fazer aqui dentro, eu quero obter o caractere dessa frase, dessa nossa string aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo caractere, perceba que agora não é cadeia, caractere, eu vou chamar de letra. E aqui dentro, olha só, letra vai receber, novamente eu vou utilizar a nossa função, a nossa biblioteca string, olha só. Dentro aqui, na nossa biblioteca de texto, nós já temos a função obter caractere. Então é exatamente ela que eu quero obter um caractere de uma determinada posição. Então letra vai receber o nome da nossa biblioteca, texto, ponto, obter caractere. É essa função que eu quero utilizar. De qual cadeia, de qual texto eu quero obter o caractere? Eu quero obter um caractere da nossa frase. Agora, olha só, eu preciso dizer um índice. Qual caractere eu quero? O primeiro, o segundo, o terceiro? Então, esse índice aqui é o nosso i, que vai de 0 até menor que tam. Eu vou colocar aqui o i. Quando eu fizer isso aqui, olha só, se eu escrever aqui, escreva, e aí eu posso colocar aqui agora a nossa variável i, mais, vou abrir aqui aspas, e aqui dentro eu vou colocar um espaço, 2 pontos, e agora eu quero colocar aqui o caractere. Então eu vou imprimir o conteúdo da nossa variável letra. Apenas isso, olha o que vai acontecer se eu executar aqui o meu programa. Olha só, eu esqueci de saltar uma linha. Vamos saltar uma linha, vai facilitar a compreensão. Mas, dentro de aspas duplas, eu vou colocar uma quebra de linha. Vou compilar o programa novamente. Olha o que nós temos aqui. Posição 0, a letra A. Posição 1, a letra M. Posição 2, a letra O. E assim até o final. Posição 11, o nosso ponto final. Então perceba, aqui dentro desse par eu estou pegando, eu estou obtendo cada letra, cada caractere da nossa frase. Então isso aqui foi apenas para a gente testar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar se essa letra aqui ela vai fazer parte da minha nova string ou não. Perceba, se for um A, um M, um O, um R, qualquer letra do alfabeto, ela vai fazer parte da minha nova string. Se for uma exclamação, interrogação, ponto final, vírgula, espaço, ela não vai fazer parte da minha string. Então nós teremos aqui um teste, uma decisão, na verdade vários testes. Olha só, se letra for diferente de espaço, como que eu represento espaço? Aspas simples, e dentro das aspas simples eu coloco um espaço. E, perceba, eu quero fazer vários testes. Então, se letra for diferente de espaço, e se letra for diferente do caractere vírgula, e se letra for diferente de interrogação, opa, dentro sempre lembrando de colocar as aspas simples. Todo caractere ele deve ser representado entre aspas simples, ok? E letra diferente de interrogação, e está faltando o nosso ponto final, né? Então, e letra diferente de ponto final. Pronto. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Se o conteúdo da nossa variável letra for diferente de espaço, e se for diferente de vírgula, e se for diferente de exclamação, e se for diferente de interrogação, e se for diferente de ponto final, então eu vou inserir na nossa nova string, ok? Olha o que eu vou fazer. Nova vai receber
o que ela já possui mais o conteúdo da nossa variável letra. Perceba que essa listinha que eu coloquei aqui, espaço, vírgula, exclamação, interrogação, ponto final, ela não termina aqui, ok? Você vai ter sempre que avaliar o texto que você tem para trabalhar e decidir se você retira ou acrescenta alguma coisa aqui, ok? Pode ser que a gente tivesse um if aqui, olha só. Se a gente tivesse um if em qualquer uma dessas frases, eu teria então que acrescentar o if aqui, porque o if não vai fazer parte do nosso texto, da nossa nova frase, ok? Então, pode ser que você necessite, que você precise colocar alguns caracteres a mais aqui nessa lista, ok? Mas enfim, você entendeu a ideia. Se não for nenhum destes caracteres aqui, então a gente vai inserir na nossa nova frase. Quando terminar a repetição, olha só, eu vou colocar aqui um escreva, e agora eu quero imprimir apenas a nova frase na tela. Ao executar o programa, olha qual vai ser o resultado. Eu vou compilar e executar, olha só. Então perceba que todos os caracteres que não são necessários aqui foram removidos. O que está faltando fazer aqui agora? Está faltando jogar tudo para maiúsculo ou minúsculo, concorda? Olha só, esse A aqui vai ser diferente deste A aqui. Então, a nossa comparação não vai funcionar. Assim como o R minúsculo vai ser diferente do R maiúsculo. Então, como que a gente faz isso? Olha só, novamente, nós já temos aqui a nossa biblioteca texto. Então, a minha variável nova vai receber o nome da nossa biblioteca, texto, ponto. Perceba que nós já temos aqui caixa alta, caixa baixa. O que é caixa alta, caixa baixa? Olha só, caixa alta transforma os caracteres de uma cadeia em caracteres maiúsculos. Caixa baixa faz o contrário. Transforma os caracteres de uma cadeia em caracteres minúsculos. Neste caso, eu vou jogar tudo para minúsculo. Qual é a cadeia que eu quero converter? Perceba, cuidado para não converter a cadeia frase. Nós não vamos mais trabalhar com a cadeia frase, a gente vai trabalhar com essa cadeia aqui, que está na nossa variável nova, ok? Então, eu vou colocar aqui a nossa variável nova. Se eu escrever novamente o nosso texto na tela, olha só, vou colocar aqui, Ctrl V, vou executar novamente o programa. Eu esqueci de saltar uma linha, mas tudo bem. Olha só, amor a Roma, o A e o R maiúsculo, e na sequência, amor a Roma, tudo minúsculo. Então agora a gente já pode iniciar o processo de verificação. Eu vou comentar esses escrivas aqui, pronto. Agora a gente já pode então iniciar o processo de verificação. Será que é palíndromo ou não? Eu vou imprimir esse aqui na tela novamente, vou compilar, pronto, temos aí a nossa frase. Qual é a ideia? Qual é a lógica que a gente vai utilizar agora? Perceba, ela é bastante simples. Uma vez que você limpou a sua string, uma vez que você removeu qualquer caractere que poderia atrapalhar e converteu tudo para maiúsculo ou minúsculo, é como se a gente fosse caminhar na nossa string agora da esquerda para o centro e do final para o centro. Porque olha só, eu vou precisar de dois índices. Um índice para o início e um índice para o fim. E aí eu vou sempre comparar esses caracteres. O caractere do início é igual ao caractere do fim? E eu vou contar se eles forem diferentes. Na verdade, tem diversas lógicas. Eu acho mais simples contar se é diferente. No final, se eu tiver um valor maior do que zero, significa que pelo menos um par de caracteres foi diferente. Então, não é palíndromo. Olha só, A é igual a A, verdadeiro. O nosso fim vai diminuir 1 e o nosso início vai aumentar 1. M é igual a M, verdadeiro. O nosso fim diminui 1, o nosso início aumenta 1. O é igual a O, e a gente vai fazer isso até chegar no meio da string. E aí a gente consegue então identificar se ela é palíndroma ou não, ok? Perceba que eu alterei o tamanho da minha string, certo? A gente fez aqui uma limpeza. Então, eu preciso obter novamente o tamanho da string. Eu vou criar, para não confundir, eu vou criar uma outra variável chamada fim. E olha só, essa variável fim, ela vai receber, eu vou copiar esse trecho aqui, na verdade eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, vou colocar ele aqui, Ctrl V, pronto. Essa nossa variável fim vai receber agora o tamanho da nossa nova string. Porém, tem um detalhe muito importante aqui. Lembra quando eu imprimi esse escreva na tela, que nós vimos que começa em 0 e vai até tam-1? Se a nossa string tiver tamanho 10, essa função vai retornar para a gente tamanho 10. Mas o último caractere está na posição 10? Não, né? Está na posição 9. Então, vamos subtrair 1 daqui. Pronto. Agora nós já temos exatamente o índice do último elemento na nossa string. Eu vou aqui agora colocar outro par aqui. Pode ser a nossa variável i começando em 0 e vai até menor que fim. Olha só, qual que é o nosso ponto de parada enquanto i for menor do que fim? O i começa no início, o fim começa no fim. O fim vem vindo para o meio e o início vem vindo para o meio. Enquanto o início for menor do que fim, a gente vai comparando. Quando o i for igual a fim ou maior, significa que a gente está exatamente no meio. Então a gente pode finalizar a nossa repetição. O incremento aqui é de 1 em 1, pronto. Agora o que a gente precisa fazer aqui é pegar dois caracteres da nossa string. O caractere da posição i
e o caractere da posição fim e verificar se eles são iguais. Porém, lembra que eu falei que eu ia contar os diferentes? Então eu vou criar aqui outra variável, inteiro, diferente, inicializado com 0. E agora, se eu encontrar um par de caracteres diferentes, eu vou incrementar essa variável aqui. Vamos por partes. Eu preciso obter 2 caracteres da string. Como que eu faço isso? Nós já fizemos isso aqui, olha, obter caractere. Então, eu vou colocar aqui um C, se eu preciso pegar o primeiro caractere do início. A nossa biblioteca, texto, ponto, a nossa função obter caractere. De qual cadeia? Da cadeia nova, qual o índice? Do índice i. Eu quero descobrir se esse caractere é diferente de texto, ponto, obter caractere, nova, na posição fim. Preste bastante atenção no teste que eu estou fazendo. Essa função vai retornar para a gente o caractere da posição i. O i começou com 0. Essa função vai retornar para a gente o caractere da posição fim. O fim começou com o último índice válido da nossa string. E aqui está faltando fechar um par de parênteses. Pronto. Esse aqui é o da função e esse aqui é o da condicional, do nosso teste. Pronto. Se esses caracteres forem diferentes, olha só, eu estou iniciando com o primeiro e o último. Se eles forem diferentes, olha o que eu vou fazer. Diferente, mais. Eu estou incrementando essa variável aqui. Tem um detalhe extremamente importante aqui agora, olha só. Eu peguei o primeiro, o i vale 0, o tan vale, por exemplo, 10. Comparei. São diferentes? Não, não são. O nosso i vai incrementar aqui para 1, concorda? E o nosso fim precisa diminuir para avançar para o meio. Então, olha só. Abaixo do teste, independente do teste ser verdadeiro ou falso, eu preciso decrementar a nossa variável fim. Então, imaginando que a gente tem um texto de tamanho 10, eu vou pegar 0 com 10, aumentou o i para 1, diminui fim para 9. Vou pegar o 1 com 9, depois o 2 com 8 e assim sucessivamente. No fim, nós praticamente terminamos o exercício, olha só. Aqui fora agora, perceba, eu estou fora da nossa repetição. Basta verificar se essa variável é diferente de 1. Olha só, se diferente é maior do que 0, se ela for maior do que 0, significa que a nossa frase não é palíndroma. Então, escreva, e aí eu vou colocar aqui um texto, a frase, eu quero então que a frase apareça aqui, e aqui perceba, eu vou colocar a nossa frase original, por isso que eu fiz uma cópia também. Eu tenho aqui a minha frase original, então eu quero que ela apareça aqui, a frase, vou imprimir aqui a frase, vou colocar um parênteses aqui, pronto. Agora eu vou continuar aqui, mas vou abrir aspas duplas novamente, vou fechar um parênteses, e aí eu vou escrever aqui, não é palíndroma, e vou saltar uma linha, pronto. Agora, como nós teremos algo muito parecido, eu vou copiar esse trecho, Ctrl C, se não, eu vou então colar aqui essa versão e vou colocar agora apenas o é. Pronto. A frase é palíndroma. Então, se a nossa variável diferente for maior do que 0, significa que pelo menos um par de letras eram diferentes. Então, nós não temos um palíndromo. Se não, significa que ela é exatamente 0. Então, esse teste sempre foi falso e nós temos aqui uma frase palíndroma. Vamos testar se vai funcionar direitinho? Eu vou compilar e executar o meu programa. A frase Amor a Roma é palíndroma. Perceba, funcionou perfeitamente. Eu vou alterar aqui agora. Eu vou colocar aqui Romo. Se eu compilar e executar agora, olha só, não é palíndromo. Por quê? Ao fazer a limpeza, eu inclusive vou deixar aqui a impressão, pronto, vou executar novamente. Preciso colocar uma quebra de linha aqui, mas pronto, vou executar novamente. Ao fazer a limpeza, olha só, A é igual a O? Não é. Então, a nossa variável diferentes vai ter um valor diferente de 0 e no fim a gente diz que não é palíndromo. Vamos testar com outra? Eu vou copiar essa primeira aqui, Ctrl C, vou colocar ela aqui. Você poderia ler essa frase do teclado, ok? Eu coloquei numa variável aqui porque facilita, eu não preciso ficar digitando a frase em todo o teste. Mas você poderia pedir para o usuário digitar essa frase. O lobo ama bolo. Vou compilar e executar. O lobo ama bolo, a frase limpinha, perceba, é palíndroma. Se eu trocar qualquer caractere, por exemplo, eu vou tirar o primeiro O, pronto, vou compilar novamente, perceba, não é palíndromo mais, porque a gente, ao ler da direita para a esquerda, já começa com O, e não tem O aqui. Vamos testar aqui a nossa terceira frase, Ctrl C, vou colocar ela aqui, Ctrl V, Eva, asse essa ave. Vou compilar aqui o nosso programa, perceba, é palíndroma. Agora, olha só, se eu colocar no plural, asse essas aves, perceba que nós teremos agora uma frase que não é mais palíndroma. E aí, Genilson, deu para entender? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like nessa aula, vai, se inscreva no canal, isso é extremamente importante para ajudar o canal. Inclusive, já temos aqui no canal 2 cursos completos, um de algoritmos e lógica de programação e outro de programação em linguagem C. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Confere lá.
No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.